Hoje vamos falar sobre um tema que mais do que nunca faz parte da nossa vida pessoal e profissional, o cuidado com a nossa saúde mental. Antes de começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de 46 anos, pele clara, cabelos curtos, negros. Estou usando uma camisa branca, um blazer cinza, e eu estou com um fundo de tela da minha área de economia circular, com o fundo branco e as cores azul e verde que fazem parte do nosso logo. E agora eu convido os nossos convidados a fazerem a sua audiodescrição também. Primeiro, Inês, por favor. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com você, Alexandre, com o meu colega de trabalho, Bob, também. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho, olhos castanhos também. Estou usando um óculos com armadura preta e uma roupa bege. Estou na minha casa, mas o fundo está desfocado, tá para enxergar uma planta, alguns móveis. E estou super animada para falar sobre um assunto tão importante que eu adoro falar sobre. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Juliano Bov, eu sou diretor sênior de clientes aqui do Well Hub e é uma honra aí ter recebido o convite. Minha audiodescrição, então, sou um homem de 48 anos, de pele branca, clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma polo cor roxa. E estou aqui transmitindo do meu escritório, onde tem alguns livros aqui no fundo, algumas fotos da família, e é uma grande alegria também estar discutindo esse tema tão importante e saber a importância que a Stellantis está dando para o assunto. Então, uma honra estar aqui, vamos embora. Sejam muito bem-vindos. Bom, justamente estou hoje aqui com a Inês Hangerbühler, psicóloga, PhD e expert clínica do Wells para o Well Hub, e o Juliano Bove, que acabou de se apresentar, diretor sênior, como ele disse, de cliente sucesso da Well Hub, mas também o Moésio, do ICOM, que é a plataforma de tradução simultânea que a Stellantis oferece e está fazendo juntamente conosco aqui, acompanhando a conversa, traduzindo em Libras para todos nós. Muito obrigado. Então, como eu disse, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Vamos começar. O We All Care Days 2025 tem uma mensagem muito poderosa, né? Realmente desconectar para se reconectar. Reconectar com a gente mesmo, com quem amamos e com aquilo que realmente importa. A verdade é que no ritmo acelerado que a gente vive, a gente acaba deixando o autocuidado sempre em segundo plano. E esse tema é um lembrete para a gente sempre olhar para dentro e para darmos atenção ao que nos faz bem. Na Stellantis, a gente tem o compromisso de cuidar das nossas pessoas, porque nós justamente acreditamos que o bem-estar não é só uma pauta de saúde, mas também de cultura e, mais do que isso, de propósito e de futuro. Inês, você que acompanha diariamente o comportamento das pessoas e as tendências da saúde mental nas empresas, eu queria começar com você já com uma pergunta mais ampla. Por que a saúde mental das pessoas anda tão comprometida nos dias de hoje? E quais são os fatores, justamente, que mais contribuem para isso? Como é que a gente pode reconhecer os sinais de que a nossa própria saúde mental não vai bem? Excelente pergunta, Alexandre. Eu diria que a gente vive num mundo hiperconectado e hiperprodutivo. A gente está constantemente online, né? Quem não está sempre com o celular conectado, sempre disponível. Absorvemos por causa disso, também por causa de multitarefas, várias abas abertas sempre, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Absorvemos muita informação, fazemos comparações sociais também, né, nas redes, constantemente, lidamos com diversas pressões, né, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, né, muitas coisas que eram antes hobbies, né, desenhar, correr, viraram performance também, né, que precisamos postar, então, e além disso, eu vejo também uma separação muito fragilizado entre o que é pessoal e o que é profissional, né? Vida pessoal, vida profissional fica muito junto. Acho que após a pandemia nunca mais voltou para onde estava, né? Antes. Então, acho que tem diversos fatores aqui.
impactando, né, nosso bem-estar emocional, físico também, porque a gente sabe, né, que tudo está conectado. Obviamente, a gente tem várias incertezas, né, no mundo político, econômico, social, até climático, que gera ansiedade, né, de fundo constante. Mas, voltando para o que eu mencionei, eu acho que a gente vivemos numa cultura onde estar ocupado é confundido com estar produtivo, ou ter um status, né? A gente acha que quanto mais cheia a agenda, mais importante somos. Não, isso é geralmente um sinal que estamos gerenciando mal nosso tempo, né? E estar exausto parece que ficou, é o normal. Quando você não está exausto, você não trabalha o suficiente. Então, talvez precisamos, né, questionar um pouco isso. Temos aquele fator de sempre estar disponível, conectado. Quando foi a última vez que você se desconectou algumas horas, por exemplo, né, e não estava só presente no ambiente real onde você estava? Carregamos, né, o trabalho no nosso bolso o tempo todo. E tem também esse ponto da informação, da comparação social constante. Nosso cérebro, né, é muito feito para o ambiente ainda das cavernas, né? E hoje em dia temos muitas telas ligadas o tempo inteiro, sobrecarregando nossas células cerebrais o tempo inteiro. E além disso, a gente se compara e constrói uma ideia de uma vida perfeita e uma sensação constante de não ser o suficiente, não ser o adequado. E como isso se mostra, né, se manifesta no nosso bem-estar, na nossa saúde, no dia a dia, quais são os sinais? Acho que é muito importante a gente se conectar e saber sobre isso para parar um pouco, né? Por exemplo, quando você está cansado o tempo inteiro, acordando já com essa sensação de cansaço, né? Mesmo quando dormiu razoavelmente, né? Tem outro sinal que é quando a gente fica muito irritado, muito impaciente para pequenas coisas também, perde o bom senso no trânsito, né? Grita com os filhos sem necessidade. Estou vendo muitas vezes dificuldades de concentração também, né? As pessoas não conseguem mais focar numa tarefa por mais tempo. A gente constantemente muda, né? De uma tarefa para outra. Temos muita procrastinação também, porque estamos sobrecarregados, né? E aí até às vezes tarefas fáceis não são feitos, né, na hora, não são resolvidos na hora. Tá tudo demais. Alguns sintomas ou sinais mais fortes são, por exemplo, mudanças no apetite, né? Mudanças no peso também. Muitas vezes a gente, quando estamos estressados, usamos a comida como conforto, né? A gente não come por fome físico, a gente come por causa de ansiedade, por causa de tristeza, né, para aquele alívio. Ou tem pessoa também que perde o apetite, né, nem fica mais com fome, fica com refluxo, fica com vários sintomas aí gastrointestinais também, físico e mental sempre está conectado, né. Temos muitas vezes alterações no sono, que não, né, estar estressado ou com alguma questão emocional prejudica muito a nossa capacidade de desligar, né, à noite, de dormir. Então, temos ali quadros de insônia, ou temos muito sono, por exemplo, dormindo demais, né, não querendo nem acordar. Também um sinal forte que o emocional tá bastante desequilibrado. E no final também, o que eu vejo muito desde a pandemia é uma vontade de só ficar em casa, de se isolar, de não interagir mais tanto com famílias, com amigos, porque isso requer uma certa energia, né? Mas devolve muito mais energia. É um pilar do nosso bem-estar super forte, né? O bem-estar social. Mas quando estamos estressados, cansados, sem energia sobrando, muitas vezes a gente se afasta, né? Isso impacta de novo, né? De uma forma negativa nosso bem-estar. Muito obrigado, Inês. Quando a gente fala de bem-estar, assim, na minha cabeça, o que vem sempre de imediato, né? E você até citou, para mim, um dos aliados mais poderosos nesse processo de saúde mental é justamente o exercício físico, para mim, né? Eu já vi que tem muitos estudos que mostram como que ele ajuda a reduzir a ansiedade, melhorar o humor, aumentar a capacidade de foco. Eu tenho
dois hobbies, basicamente. O primeiro é correr. Eu fiz 2 maratonas recentemente, uma ano passado, uma esse ano, e me inscrevi para a próxima, ano que vem. E correr é uma atividade que me ajuda justamente a desconectar, porque é impossível correndo, você mexer no celular, você fazer outra coisa. Eventualmente você consegue manter uma conversa com alguém que está ali do seu lado, mas não muito mais do que isso. Então o cérebro realmente ele foca e me parece que é um momento que eu consigo aprofundar nos meus próprios pensamentos. A, a outra é o outro hobby é música eletrônica. Eu gosto de brincar de DJ. Então é uma outra coisa que consegue também, que eu consigo me desconectar e tirar minha mente de tudo que está em volta, porque eu crio um hiperfoco ali naquilo que está acontecendo. Correr e ouvir música eletrônica, para mim, é o mundo perfeito. E aí, Juliano, minha esposa, ela brinca falando que quando eu corro, eu sou uma outra pessoa. E aí, por isso que eu dei uma olhada em alguns estudos para poder entender se isso faz sentido, né? E você que está à frente do relacionamento com grandes empresas, você consegue perceber diferenças concretas entre pessoas que mantêm uma rotina de atividade física e aquelas que não adotam esse hábito? Isso é realmente verdade? O que os dados, a experiência de você mostra sobre o real impacto do movimento na saúde mental de todos nós? Bom, excelente pergunta, Alexandre. Assim, e a resposta é um sim categórico, né? A diferença ela é concreta e mais importante, né? Para nós aqui que gostamos muito de olhar dados, ela é mensurável, né? No meu dia a dia, né? Como liderança que está falando aqui com clientes o tempo todo, e líderes como, por exemplo, na Stellantis, o que a gente mais ouve é sobre a mudança, né, como a Inês estava descrevendo, a mudança de energia dos times, né? Mas saindo da percepção, né, dessa percepção de mais ou menos energia, indo para os dados, que é o que a gente adora fazer aqui, os números que a gente vê na nossa plataforma são bem claros, né? Nós temos estudos de ROI, né, retorno sobre investimento, que as empresas fazem em bem-estar, e mostram que os colaboradores que se tornam ativos, e aqui não estamos falando de atletas, né, estamos falando de uma simples rotina consistente, né, de atividade, eles apresentam uma melhora na saúde mental, então eles reportam níveis de estresse e ansiedade significativamente menores, e o exercício ele acaba funcionando como uma válvula de escape regulatória para a pressão que a pessoa está vivendo ali no dia a dia. Segundo, aumento de produtividade. As pessoas ativas, elas são mais focadas e elas têm mais disposição. E isso se traduz em maior produtividade e menos presenteísmo, né? O que é o presenteísmo? É o funcionário que está no escritório, mas não consegue render, né? Ele está presente ali, mas não está conseguindo performar. E um outro ponto que a gente mede, a gente consegue olhar os números, né, das empresas clientes, é uma redução significativa de turnover e absenteísmo, que é fruto, né, de uma lógica muito simples. Quando o corpo e a mente estão saudáveis, né, porque a pessoa está ativa, ela está mais disciplinada, ela está se cuidando, ela está melhorando a sua autoestima, elas faltam menos do trabalho e ficam mais tempo na empresa. Então, você tem essa redução de turnover e absenteísmo aí na média. O mais interessante é que a nossa evolução, né, quando a gente mudou de nome, né, de Gympass para Well Hub, nós vimos esse impacto ainda mais potencializado. Hoje, né, o colaborador ele tem em um único lugar, que é a nossa plataforma, ali onde ele pode verificar diversas opções, o app ele tem uma alternativa para a pessoa que quer cuidar melhor da nutrição, como o Tecnonutri, Vitat, que estão lá incluídos na assinatura. Ou ela pode meditar, tem lá o Calm, tem o Headspace, a pessoa pode começar uma prática, né? E a terapia, claro, que é um pilar aí super importante. E o que os dados nos mostram é que quem cuida da saúde de forma integral, né, mente, nutrição, saúde social, saúde física, a pessoa conecta o físico e o mental, ela não só vai reduzir na empresa o absenteísmo, mas ela vai melhorar a sua autoestima, então ela vai ter a energia que a Inês mencionou para suas relações sociais, que são tão importantes, né, em que a gente precisa de energia e a gente se reenergiza com essas relações.
mas ela também, a pessoa se torna, a gente vê isso de uma forma bem prática, ela se torna um profissional mais resiliente e engajado naquele trabalho, né? É um impacto que ele, quando a gente olha, ele é bastante sistêmico. Excelente, Bove. É muito bom ver, né, como que as empresas estão percebendo que incentivar, né, esse movimento e investir em saúde mental e engajamento é muito importante. Parabéns pelo trabalho na Well Hub. Eu sou um fã da plataforma, eu uso e recomendo. E o mais interessante de tudo é que essas atitudes elas não precisam ser radicais. Falei de maratona aqui, mas uma caminhada, uma pausa ativa, algo que te ajude a parar, refletir, meditar, talvez, é algo que realmente já faz a diferença, né? E eu tenho para mim que isso tudo está muito ligado também ao equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele vem justamente dessas pausas intencionais, aonde a gente determina que é um momento para realmente parar e reequilibrar. Inês, muita gente sente dificuldade de sair desse modo automático, e ainda mais com a pressão, trabalho, vida digital, a gente às vezes nem sabe mais o que que é trabalho, o que que é vida pessoal. E aí, quais atividades, quais estratégias você recomenda para criar esses momentos que eu mencionei de pausa, de desconexão, de descompressão ali ao longo do dia a dia? Legal, Alexandre, vamos construir aqui um plano de ação, né? Você já tem um plano de ação lindo, né? Tipo, você corre, música eletrônica, duas coisas que eu adoro também. Eu corro também. Eu cheguei até a meia maratona, mas como você falou, né? Não importa. Tipo, eu tenho uma amiga que adora fazer crochê, por exemplo, quando tá estressada. Eu preciso correr, né? Se eu não corro, também sou uma pessoa não agradável para ter de perto, né? Mas se eu tento fazer crochê no momento de estresse, né? De correria, eu fico pior, né? Então, eu acho que é muito importante cada um de nós, né, ter esse cardápio, né? Esse cardápio de coisas que nos ajudam a ir sair do autopiloto, sair da correria, diminuir um pouco o estresse, né? E a velocidade. E eu queria trazer um pouco de neurociência aqui para entender um pouco melhor como a gente consegue sair desse piloto automático, né? E o porquê a gente está lá. Porque eu acho que quando a gente não entende isso, é difícil, né, quebrar. E queria fazer um comentário também com respeito à atividade física, que o Bowlby, né, aprofundou um pouco, porque é muito interessante também. Quando a gente é ativo fisicamente, a gente tem uma farmácia interna, né, no nosso próprio corpo, que consegue lidar muito bem ou recuperar muito bem algumas situações de estresse, né, seja isso estresse emocional ou físico. E quando a gente é fisicamente ativa, a gente libera várias coisas que ajudam, tipo, diminuir o estresse, né, como a serotonina, né, que regula nosso humor, né, que ajuda a sentir prazer e satisfação, né, plenitude. Tem a dopamina também, né, que é o famoso hormônio do prazer que está sendo liberado cada vez quando a gente levanta e caminha ou faz um alongamento. E temos endorfinas que ajudam a passar por dores também, né, dores físicas. Então, é, é um superpoder. A atividade física é muito bom para regular aí alguma situação emocional ou físico desequilibrado. E ficando aqui no cérebro, quando a gente fala de piloto automático, a gente fala de um modo operacional da nossa cabeça que é típico quando estamos com muitas coisas para resolver, porque nosso cérebro é uma máquina para economizar nossa energia. A gente não gasta mais energia do que precisamos. Isso é muito inteligente quando a gente olha para a nossa sobrevivência, né? A gente precisa ter essa energia disponível caso um tigre aparece. Vocês estão vendo, né? Estou voltando aí no cenário das cavernas. Só que hoje em dia, o tigre está no formato de um e-mail, né? De uma urgente ali no título. Então a gente consegue entrar num estado contínuo, né? Desse alerta, desse estresse, e consequentemente nosso cérebro se coloca num modo onde gasta o menos energia possível. E nesse modo, muitas vezes não é consciente. A gente repete coisas, mesmo coisas que nos fazem mal, né? Não sai da rotina, não consegue refletir e ter escolha
no momento onde você está enfrentando um pacote de batatas ou uma maçã, né? Você pega aí a batata sem pensar duas vezes, porque está no modo automático. Então, quando a gente desacelera, quando a gente faz atividade física, ouve uma música, respira fundo, né? Respiração é uma das ferramentas mais poderosas para voltar um pouco, né, nesse estado de mais consciência, sair do autopiloto, a gente devolve o controle para nosso CEO, que fica aqui na frente da nossa cabeça, ali na testa, né, chamamos de córtex pré-frontal, e essa área aqui regula emoções, impulsos, ajuda a fazer planejamento, né, ajuda a organizar nossos pensamentos, ajuda a tomar decisões com mais consciência, né? Então é muito importante quebrar esse autopiloto para ter mais intencionalidade e escolha, né, na sua vida. E como fazemos isso? Eu já falei, né, sobre a respiração, respirar fundo. Antes de falar, antes de reagir com aquele impulso, né, só respirar uma vez fundo vai mudar toda vez sua resposta, né, a qualquer situação. Acho que todos nós conhecemos isso bem, né, fazemos isso às vezes de forma natural, né, você respira fundo e fala, então, vamos ver, né, o que fazer. A gente consegue também criar micropausas no dia a dia. Acho que é muito importante a gente não mergulhar às 8 da manhã na correria do dia e só sumir de volta às 8 da noite, né? É bom você, talvez, até agendar uns breaks, né? Uns intervalos na sua agenda, no dia a dia, falando, não, aqui 15 minutos, eu não vou fazer uma reunião de 1 hora, porque quero 15 minutos aí entre uma reunião e outra para levantar, tomar uma água, olhar para o céu, né? Essas micropausas são muito mais eficientes até do que trabalhar várias horas seguidas e depois fazer um intervalo maior, porque nossa cabeça não é construída, de novo, né, para ficar focado durante muitas horas. Então, para a sua produtividade, isso é muito poderoso também, fazer aqueles micropausas. E tem a famosa técnica da atenção plena, que chama mindfulness, né? Talvez alguns de vocês já ouviram falar. É muito fácil para praticar ela, por exemplo, correndo, né? Ouvindo música, fazendo algo que a gente gosta, mas podemos praticar ela também em coisas muito triviais, como comendo, por exemplo. Eu percebo, né, quando estou muito acelerado naquele piloto automático, eu às vezes como o meu almoço, olha para o meu prato, eu falo, caramba, o prato vazio, né? Falo, caramba, quem comeu isso? Eu nem percebi que eu comi, porque a gente está distraído, né, em outros lugares. Então, trazer a sua mente para o momento presente nessa atividade, ou escovando o dente, ou tomando banho, bebendo um café, vai ajudar a desacelerar um pouco, né? Porque desacelerar, diminui a ansiedade também, né? O estresse que a gente gera com essa ocupação todo o tempo todo e te fazer mais resiliente também ao longo prazo ao estresse novo, né? Porque estresse sempre temos na vida, é fundamental até ter, né? Mas a gente vai conseguir aí com essas práticas construir essas pausas, esses intervalos, esses momentos de reflexão, de um para, né? Dentro da nossa própria cabeça, para, pensa, escolha, respira fundo, o que estou fazendo, né? Eu acho que isso é o começo para se sentir também mais, entender mais como estou, né? No momento específico, com respeito às minhas emoções, com respeito ao meu físico também. Muito bom, Inês. Eu sou um grande fã da neurociência, mas eu gostei quando você falou sobre o poder dessas pequenas pausas, né? Às vezes 5 minutos respirando com calma entre uma reunião e outra já melhora o nosso humor, já nos traz para a próxima reunião mais focados e já muda até o jeito como a gente enfrenta o dia a dia, né? Então a gente precisa pensar que desconectar também é uma forma de produtividade, só que com um propósito. E aí, Bove, aproveitando esse ponto, criar o hábito, um novo hábito é uma coisa, né? Mas manter esse novo hábito, manter esse hábito por mais tempo é o verdadeiro desafio. Muita gente começa exercício físico, começa essas boas práticas, decide mudar a rotina, mas com o tempo acaba perdendo foco e voltando aos antigos padrões. Então, na sua experiência, o que ajuda as pessoas a realmente manterem
a constância e transformar o cuidado com a saúde, o físico, o mental, em realmente algo sustentável e perene? Muito boa pergunta, Alexandre. Assim, esse é um dos maiores desafios que a gente encontra, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, como sociedade, né? As pessoas estão vivendo mais, né? Então a longevidade geral ela está aumentando e acho que as pessoas com Covid, com tudo que viveram, né? Familiares se adoentando e tudo mais, as pessoas acho que tomaram uma consciência maior de que estar ativo vai garantir para eles uma saúde muito melhor, seja no momento presente, seja no futuro, na longevidade, para viver com a família, para cuidar dos netos e esse tipo de coisa. Mas esse desafio que você mencionou é onde a maioria das pessoas falha, né? A empolgação inicial é ótima, né? Mas ela acaba. Então, projeto verão, segunda-feira, depois de uma comilança no final de semana, tomar uma iniciativa e começar a treinar, isso tudo é ótimo porque é sempre um primeiro passo, né? Mas o que sustenta o hábito, né, é a constância, é a consistência. Uma principal dica é parar de procurar uma única motivação e usar a variedade a seu favor, né? A gente tem hoje no El Hub uma plataforma, por exemplo, super completa que possibilita a pessoa fazer várias coisas e testando aquilo que ela vai ter prazer em fazer, né? A maior ferramenta contra esse tédio que a pessoa começa depois é, tem uma tendência a parar, o melhor remédio é a flexibilidade. No El Hub, por exemplo, o colaborador da Stellantis ele pode fazer musculação na segunda-feira, uma aula de natação na quarta, usar um app de yoga para, como a Inês falou, treinar em casa a respiração, a atenção plena, pode usar o Apple Fitness para isso, pode fazer uma meditação pelo Calm no outro dia. E os nossos dados, né, os nossos indicadores, eles mostram que essa pessoa típica que eu mencionei, né, fazendo essas diversas coisas, usando mais de uma ferramenta, mais de um parceiro, elas normalmente permanecem mais ativas. Então, a pessoa que busca e consegue ali encontrar variedade, ela permanece mais ativa. Então, as pessoas que usam dois, três parceiros, ou seja, estão fazendo atividades diferentes, permanecem ativas. E tem que ter uma relação que é algo que ela goste, né? Não é porque ela recebeu uma indicação ali de uma visita que ela fez a um médico, olha, você precisa fazer musculação. E a pessoa vai lá fazer musculação e ela acha muito chato e ela não consegue sustentar. Então tem que ter ali um prazer e uma satisfação envolvida, como vocês têm, por exemplo, você e a Inês mencionaram, com a corrida, né? Então isso é super importante. A outra dica é reduzir a fricção, né? Fricção de dificuldade para começar. Então, assim, se você tiver que pensar muito, você desiste. Aí, de novo, mencionando o El Hub, porque acho que a gente tem muita crença de que funciona, a gente está sempre testando uma novidade, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um AI, né, já disponível, que usa inteligência artificial com chat com a pessoa, super customizado, identificando ali padrões de comportamento e preferências, para que o colaborador crie uma rotina baseada no que ele colocou lá, que faz sentido para ele, recomendando parceiros que estão próximos da casa dele ou que têm relação com uma atividade que ele gosta e ajudando a formar esse hábito. E por último, a gente vê muito essa questão do coletivo, né? Então, provavelmente você faz lá a tua maratona, você tem lá um grupo que você provavelmente corre junto. A Inês a mesma coisa. Então, essa questão do fazer acompanhado, né? Essa questão do compromisso social com alguém ali que está junto com você, que você marcou lá para treinar, é super poderoso, né? Então, no El Hub, o colaborador, por exemplo, pode incluir os familiares. A gente percebe que a taxa de permanência, quando você tem um familiar fazendo, é muito alta. A gente tem lá os desafios que a gente acabou de lançar também dentro do app. A pessoa consegue montar pequenos grupos ou grandes grupos e fazer lá uma competição saudável de passos, de check-ins e tal, e fazer ali uma brincadeira para juntos ali desenvolverem, né? Então, acho que dentro dessas dicas, né, reduzir a frição com um custo menor, então a gente dá acesso a muita coisa a um custo super reduzido, fazer acompanhado, né,
A gente tem dados aqui que mostram que quem treina com a família tem 20% mais chance de se manter ativo e permanecer. Então, acho que são essas dicas aí que eu daria. É muito bom, Boa. Eu acho realmente que a constância, né, é o segredo. Não é sobre ser perfeito, buscar o melhor exercício, enfim, tentar fazer o que mais te agrada, é sobre ser persistente, né? E a variação, ela ajuda a gente a encontrar essa persistência, aumenta a animação. E quando a gente entende que o autocuidado ele não é um luxo, é uma necessidade, fica mais fácil de manter esse foco e a gente percebe rapidamente os resultados. Mas muitas vezes as pessoas reconhecem que precisam cuidar da mente, mas elas acabam adiando. E as desculpas são as de sempre, a falta de tempo, de energia, ou talvez simplesmente por não saber aonde começar. O que eu vejo, o que paralisa mais as pessoas, agora olhando um pouco para a psicologia motivacional, né, é o tamanho da montanha, né, que eles acham que precisam escalar, acham que precisam correr uma maratona, iniciando a corrida, né, nesse ano. Então, elas acham que precisa mudar a vida toda, né, tem que ser aí perfeito, igual essas vidas de palco, né, que a gente vê nas redes sociais, aqui as comparações atrapalham muito, né, as pessoas acham que precisam adotar aí, virar fitness, né, em vez de olhar para a própria vida e para a própria situação e entender o que é possível. Então, primeiro passo que eu sempre recomendo é quebrar essa montanha, né, essa pedra gigante em pequenos blocos. E não é realista esperar que você consegue sentar e meditar por 30 minutos quando você nunca fez meditação. Nossa cabeça está correndo, né, o tempo todo, temos muitos pensamentos, e aí vai virar uma experiência frustrante, né? Mesmo quando você fala, eu nunca corri, agora hoje eu vou correr 5 quilômetros, sem parar. Não é, além de não ser saudável, né, também vai ser frustrante, porque você não está acostumado a fazer isso. Então, acho que quebrar essas metas em metas menores, como, por exemplo, meditar por 30 minutos, ou em vez de querer treinar 5 vezes por semana, porque é o que é recomendado e porque o fulano faz, talvez olhar para a minha agenda e falar, se eu consigo encaixar agora no início 2 vezes 30 minutos, já é uma melhoria muito grande, né? Caso eu por exemplo, estava sedentário antes, fazendo nada, né? Então, qualquer coisa que muda vai te levar na direção onde você quer. E aqui, como o Bobby falou, né? E você também, Alexandre, a chave é a consistência, não é a intensidade. Não adianta fazer nada, depois, domingo, faço 3 horas de atividade física, depois é melhor do que nada. Mas vai ser muito difícil, né, para você se planejar e encaixar isso no seu dia a dia. Então, recomendo muito isso, né, de quebrar em blocos pequenos, e isso não é menos poderoso, né? Quando você consegue manter esses blocos durante algumas semanas, você vai perceber uma mudança muito forte. Aqui, obviamente, temos alguns desafios, né? Que você mencionou também já. Eu não tenho tempo. Aí eu estou trazendo, às vezes, alguns dados também. A média dos brasileiros passa 3 horas e meia no celular por dia, não trabalhando, tempo livre. Aí falou, então, olha para essas 3 horas e meia, pode ser que você só 2 horas, pode ser que mais, né? E tira aí meia hora dessas 3 horas e meia e investe em algo que sustenta seu autocuidado de uma forma mais saudável. Faz uma caminhada, um alongamento, se você não consegue sair de casa, né? Respira, medita, qualquer coisa que não seja o celular. É possível, né? Sempre é possível encaixar isso. É a intencionalidade que a gente precisa construir aqui. E outro desafio que eu vejo quando a gente tenta, né, melhorar e implementar mudanças no estilo de vida de uma pessoa é a nossa cultura de imediatismo, principalmente nas pessoas mais jovens, né? Acham que o tanquinho tem que aparecer depois de 2 semanas. Não é assim, né? Esse tanquinho é o resultado de inúmeras horas de treino, né? Então a gente precisa não subestimar, começar a entender que aquele pequeno hábito, se repetido todo dia,
vai te levar onde você quer chegar. E aí, isso seria meu último ponto. Às vezes a gente desmotiva, né? Às vezes falando, não, eu tô cansada, né? Eu já tô cansada, não tenho tempo, não vejo resultado. Aí eu mesmo passo por isso, né? Normal, faz parte. Mas aí eu tento me lembrar dos meus objetivos maiores. Eu quero ser uma mulher mais velha com mobilidade, com saúde, quero viajar ainda muito, quero ser uma mãe disponível, disposta também para minha filha, né? Então, tem vários objetos maiores pelos quais eu estou tentando cuidar da minha saúde, manter um estilo de vida saudável, né? E isso na hora de querer desistir, falando, não, é mais fácil não fazer nada, eu tento me lembrar, né, disso, para que eu estou fazendo tudo isso? Isso me motiva demais, geralmente. Complementando, e aí pegando o gancho da Inês, né? Eu, quando os meus filhos nasceram, eu tenho um filho de 13 e uma filha de 11. Quando eles nasceram, eu falei assim, eu sei que daqui a pouco eu vou começar a brincar com eles, eu vou precisar correr no parque, eu vou precisar ir na praia, vou entrar na água. Então não dá para eu ficar evitando ou dizendo não, porque eu não tenho condição física de fazer. E aí eu comecei a voltar a treinar, eu sempre treinei. E eu tinha esse objetivo. E aí, como consequência disso, né, de algo que é importantíssimo para mim, que são estar presente com meus filhos, é a questão de também você começa a ter uma autossatisfação, né? Acho que isso também vem como ali um bônus extra. Mas, voltando à pergunta, Alexandre, assim, a gente tem aqui uma obsessão, né, como empresa, e a gente alcança tantas pessoas e tem um propósito de democratizar acesso, a gente é obcecado em remover todas as barreiras para essa pessoa dar o primeiro passo, né? Então, quando a gente pensa, né, com uma pessoa que está ali inativa, que não está ainda fazendo nada, ela pensa, preciso começar, ela vai pensar no custo, ela vai pensar no tempo que ela vai gastar, como a Inês falou, que ela vai ter que se locomover a algum lugar. Então, tem uma série de coisas que ela já começa pensando como barreiras, né? A melhor forma de transformar, né, essa intenção que aquela pessoa teve, mas pensou nas barreiras, mas transformar isso em ação, é começar com alguma coisa onde você estiver. E, se possível, de graça, né? Eventualmente uma caminhada, mas a gente aqui dentro da plataforma, né? A gente tem lá um plano, por exemplo, que é gratuito para 100% dos colaboradores, que a gente chama de plano digital, em que todos os colaboradores, por exemplo, da Stellantis e dos nossos clientes, ela tem lá acesso dentro de casa, sem precisar pagar nada, 10 aplicativos premium já incluídos na assinatura. Então, ela tem lá o Meditopia, então ela pode começar fazendo uma meditação, 5 minutos. Ela tem o Sleep Cycle, que é um dos melhores do mundo para fazer acompanhamento de como ela está dormindo, e isso é autocuidado, isso é bem-estar, né? Não é só atividade física. E ela pode fazer treinos em casa, gravados, ali com uma super orientação de um profissional, com o ABT Fit, que é um outro parceiro que a gente tem dentro desses planos gratuitos aí que a gente tem. Então, assim, para fechar o tema, né, como dica, né, para quem está ouvindo a gente, aí os colaboradores da Stellantis, e a gente já tem muita gente na Stellantis aí usando o Well Hub, a gente fica muito feliz com isso. A dica é, abra o app, não precisa ir para academia. Abre o app, faz lá o download, faz o seu cadastro, já começa a explorar ali quem que está perto de você, no teu bairro, ou eventualmente perto do teu escritório, onde você costuma ir. E aí começa a pensar ali o que pode ser legal, faz um teste, vai visitar, ali pergunta em que plano está incluído, enfim, começa a ter essa experiência, porque a ação, né, de baixar o app, de olhar como é que está ali a sua região, cobertura, os apps digitais e tal, a ação, por menor que ela seja, é ela que vai gerar motivação para a próxima ação, né? Então, uma primeira ação, ela gera a motivação para a próxima. E aí não esperar a motivação chegar. Comece com uma ação, que a motivação depois ela vem. É o que a gente acredita. O Bob, me lembrei muito de uma frase do Drauzio Varela. Ele falou, ele corre todos os dias, né? Na idade dele, ele corre todos os dias. Aí eles perguntaram para ele, você gosta de correr? Ele falou, não, eu gosto de ter corrido. E eu acho que é isso às vezes, né? A gente espera ter a motivação de malhar, de fazer musculação, às vezes não temos, mas quando a gente faz,
a motivação sempre volta, né? Porque temos aí a farmácia interna, cuidando dessa parte, né? Saímos sempre melhor. Eu nunca me arrependi de ter treinado. Eu me arrependo sempre quando não treino, mas quando eu treinei, sempre estou melhor. Você antecipou, eu adoro essa frase, que é: eu sempre me arrependo de não ter ido. Eu nunca me arrependo de ter ido. Então é isso. Levanta da cama, sai cedo, chega lá que depois você vai estar feliz, vai estar realizado lá, seus hormônios vão estar bem regulados, você vai estar com o humor ali super alto e vai estar feliz e trocando energia com as pessoas, e isso vai gerar uma onda super positiva. Muito bom. Fantástico, essa ideia de começar pequeno com metas realistas é realmente muito poderosa e para mim tudo começa com o primeiro passo, né? O primeiro passo hoje é simplesmente decidir que a gente merece esse tempo para nós mesmos. A gente vai chegando ao final da nossa conversa, eu queria deixar uma reflexão. Cuidar da saúde mental é um ato de coragem, mas mais do que isso, de responsabilidade também. E é sobre reconhecer que a gente não é uma máquina, que a gente precisa de pausa, de movimento, de conexão humana para seguir bem, seja em casa ou seja no trabalho. Eu queria agradecer muito a Inês, ao Bove, por compartilharem tanto conhecimento e por nos ajudarem a enxergar que o bem-estar é uma jornada, não é um destino. E para quem nos ouve, fica o convite, coloquem em prática as ideias de hoje, tentem se desconectar um pouco, incluir uma atividade física na rotina, dormir melhor, respirar fundo. Cada passo disso conta. Na Stellantis, a gente tem um programa como Stellantis em Movimento, um programa, uma gamificação que vai acumular ponto, que eu já estou deixando um teaser, uma novidade aí que vai ser comunicada, que vai ser sensacional, estou super empolgado, quero acumular um monte de ponto. O Well Hub, que é uma plataforma que eu recomendo muito, e o Conte Comigo, um apoio psicossocial para empregados e famílias, justamente para apoiar cada um de nós nessa caminhada. A mensagem final é simples, mas essencial: desconectar também é uma forma de cuidar. Muito obrigado pela companhia e convido a todos a colocar isso em prática a partir de hoje. Um grande abraço.